Tudo bem, gatonas e gatões? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre como se acolher, como ter autocompaixão naqueles momentos onde você está sendo tão perfeccionista que você só se castiga porque percebeu que você não é boa o suficiente, bom o suficiente. Antes da gente continuar, quero avisar para todo mundo que agora nessa virada de ano, para vocês que estão procurando chegar no fim do ano e olhar para trás e realmente pensar, caramba, esse ano eu vivi meu eu real, esse ano eu conheci a minha essência e eu escolhi amizades, situações, coisas que refletissem meus reais desejos, que nem eu tinha consciência, porque estava aqui vivendo no meu falso eu há não sei quantos anos. Se você é o tipo de pessoa como eu, que gosta de fazer um planejamento anual para alinhar suas metas, então eu convido você a conhecer o Ano Ideal do Eu Real, que é um e-book que você pode acessar clicando no link da descrição deste vídeo, que vai ajudar você a fazer este contato com seus reais desejos, para que você possa, este ano, escolher coisas que vão refletir aquilo que está alinhado com a sua essência e que vai fazer você se curar das sequelas de viver num falso eu. Se você tem interesse em identificar a sua essência, o seu eu real, seus reais desejos e transformar esse conhecimento em decisões e ações práticas para que seu ano seja algo que você possa realmente vibrar, então eu convido você a então conhecer este projeto meu. Eu acredito que ele possa ajudar você bastante nas próximas decisões deste ano. Então clica aí no link para você adquirir o Ano Ideal do Eu Real e fazer seu planejamento deste ano de acordo com a sua real essência. Beleza? Então, vamos começar. Eu estou fazendo este vídeo porque uma cliente minha me perguntou como é que ela faz para se acolher na prática. E aí eu decidi fazer um vídeo porque eu sei que muitas de vocês têm essa dúvida e quando chega aquela hora lá que você acha que você é o pior lixo no mundo, fica difícil estender uma mão para você mesmo, né, e ficar do seu lado. É nesse momento que a gente se abandona, se castiga, se pune e se trata exatamente do jeito que os nossos cuidadores abusivos, negligentes, superprotetores tratavam a gente, né? Então, primeiro eu queria contar para vocês a minha história rapidinho. Eu, uns 15 anos atrás, eu tinha um perfeccionismo tão tóxico, mas tão tóxico, mas tão tóxico. Se eu ficasse um dia sem ir na academia, eu sofria horas. Eu sofria até o outro dia, porque eu atingi um nível de ansiedade, de estresse que eu não me aceitava. E eu falava coisas terríveis pra mim. Eu falava, tu merece morrer mesmo, tu é lixo mesmo. Que retardada, não faz nada certo. Era uma tal de uma violência contra mim mesma. E não era só com relação ao treino, era com relação a qualquer coisa. Se eu falasse algo pra alguém que eu achava que era errado, eu ficava me punindo semanas depois. Eu não conseguia parar os pensamentos que ficavam obsessivos, né? Ficavam entrando na minha cabeça, tomando conta da minha consciência. Se eu era rejeitada por um homem, eu já ficava semanas listando todas as coisas que tinham de errado comigo, tentando imaginar todos os jeitos que eu era imperfeita e por que aquilo tinha acontecido. Enfim, era um perfeccionismo absurdo. E o interessante que eu observei algumas coisas com esse meu perfeccionismo tóxico. A primeira coisa que eu observei é que ele é totalmente contraproducente. Pessoas perfeccionistas acham que elas vão atingir um alto nível de performance se punindo. E na verdade eu observava que quando eu começava a me castigar, aquilo desencadeava uma bola de neve de emoções tão aterrorizantes e tão pesadas que passavam alguns minutinhos, de repente eu não tinha nenhum controle do meu espaço interno. E aquela emoção era tão forte que demorava frequentemente muitas horas para o meu sistema nervoso se acalmar. Ou seja, eu percebi que é totalmente contraproducente você ser perfeccionista no sentido de se punir quando você comete um erro. Porque você fica tão surtada, tão fora de si, que você não consegue produzir. Você não consegue voltar
a fazer o que você estava fazendo, focar no que você estava focando. Então essa é uma coisa, né? A gente se pune e sai totalmente dos eixos. Não consegue atingir os padrões altos que a gente mesmo tinha colocado. Outras coisas que eu percebi é que nos momentos que eu me punia, eu percebia que tinha duas pessoas naquele momento que estavam interagindo. Tinha uma parte minha que sentia profunda vergonha, sentimento de culpa, que se sentia inferior, aterrorizada e como se fosse feito de podridão, né? Que é assim que eu me sentia, a coisa mais podre na face da terra. E tinha uma outra parte minha que era implacável, que não tinha dó, que só queria me ver mal, que queria me destruir, que queria falar para mim mesma o quanto eu merecia o pior destino. Aí, com o estudo, não é? Com o estudo da psicanálise, com os estudos de várias coisas ao longo dos últimos 10 anos e me observando, porque eu sou super introspectiva, eu consegui entender que de fato eu tinha partes dentro de mim e que essas partes estavam em conflito. Então, o que eu quero falar com isso? Bom, vamos entender mais ou menos como é que é a formação da personalidade e como é que é a interação que o bebê tem com os pais, né, com os cuidadores, acaba criando essas partes dentro de si que estão em conflito na fase adulta. Imagina que o bebê, ele é pura consciência. Ele é como uma estrela, um sol, uma bola de energia, uma bola de luz que vai se expressando com os seus raios, sem qualquer distinção entre eu e o outro. O bebê nasce sem saber que ele é uma coisa e que o outro é outra coisa. Ele acha que a mãe é uma extensão dele, o mundo é uma extensão dele, tudo é uma extensão dele. Então é uma mistureba aí essa realidade. O que isso quer falar é que o bebê, que já tem um mundo de fantasia interno que faz parte da representação através de imagens internas, dos instintos e das necessidades que o bebê sente, ele já vai criando umas fantasias para interagir com suas próprias necessidades, né? O bebê, ele não consegue, já que ele não sabe o que é interno e o que é externo, ele também não sabe a diferença entre o seu mundo de fantasia e o que é real. O que vai fazer com que este bebê consiga sair do seu mundo de fantasia, entrar no mundo real e se sentir seguro para existir na realidade é quão bem os seus raios de autoexpressão, já que ele é uma bola de luz, um sol, uma estrela, são recebidos pelos seus cuidadores. O que eu quero falar com isso? Bom, eu falei que um bebê é pura consciência, como uma bola de luz, uma estrela com raios, né? Digamos que cada um desses raios é a minha consciência saindo de mim, indo para o mundo externo, onde lá esse raio é um raio de autoexpressão. Então, por exemplo, tô com fome, aí eu dou um berro, porque eu sou um bebê e é assim que eu me expresso. E essa autoexpressão minha, esse berro, esse raio da minha consciência vai para o mundo externo. Se ele é recebido por um cuidador que responde num tempo hábil, né? Não demora 10 horas para responder, não me deixa chorando 10 horas. Não, responde num tempo hábil. Não é julgador e não é invasivo. O que eu, como uma bola de energia que não sabe a diferença entre o real e o fantasioso, vou chegar à conclusão? Eu vou chegar à conclusão que, opa, meu mundo aqui eu conheço, meu mundo de fantasia, mas olha só, parece que quando eu estendo para fora de mim e vou aqui para o mundo, para esse mundo real, né, no caso, que lá é um lugar seguro, é um espaço gostoso, essa parte foi acolhida, essa expressão minha foi acolhida, que legal. Concluo então que fazer a transição entre o meu mundo fantasioso para a realidade é uma coisa segura. Ufa, posso existir. Conforme as expressões desse bebê, o choro dele, as brincadeiras dele, as expressões, os barulhos, tudo que ele expressa é recebido por esse cuidador não invasivo, não julgador e que responde, o bebê vai fazendo a transição entre o mundo interno de fantasia e a realidade. Chegando na realidade, essa criança consegue diferenciar entre o que é imaginário e o que não é.
Essa criança se sente à vontade para mostrar as suas expressões, os seus rainhos de sol com espontaneidade. Foram bem recebidos, não foram? E assim, esta criança tem expectativas realistas a respeito de como as coisas devem ser. Por quê? Porque a criança está na realidade, ela consegue conviver na realidade. Agora imagina que você, essa bola de luz, esse solzinho, e que quando você expressa as suas necessidades, quando elas vão para fora de você, o seu cuidador não responde, deixa você aterrorizado, ou responde com violência, né? Deixa você aterrorizado, ou então fica invadindo o seu espaço, que nem aquelas mães que não querem lidar com o bebê, então a mãe fica colocando o peito dentro da boca do bebê, não porque o bebê tá com fome, é porque ela não quer lidar com o bebê, então fica sufocando o bebê, porque não quer lidar, né? Então essa é uma mãe invasiva, que vai constantemente invadindo o espaço do bebê. Essas características de não responder num tempo hábil, de ser julgadora, né, de não aceitar aquela expressão do bebê e de ser invasivo, o que faz aquela bolinha de luz, de energia, aquele raio de sol acreditar, opa, os meus raios, as minhas expressões do meu eu não são bem-vindas. Quer saber? Eu vou voltar aqui para o meu mundo de fantasia e aqui vou ficar. Tá, e o que isso tem a ver com perfeccionismo? Bom, pessoas que não conseguiram fazer a transição entre o seu mundo interno para o mundo externo, porque suas expressões, seus produtos, aquilo que você colocou para fora não foi bem recebido, essas pessoas ficam meio que presas entre os dois mundos. Isso é outra forma de falar que elas intelectualizam de forma exacerbada, ou seja, tem muitos pensamentos frenéticos, desenfreados, que elas não conseguem controlar, porque está sempre na cabeça, não está na realidade, né? Ou então elas vivem um sonho acordado, um devaneio, elas ficam sempre no mundo de fantasia, imaginando catástrofes, ou então imaginando que as coisas poderiam ter sido diferentes. Ou seja, ela tentou ir para o mundo real, não conseguiu, ficou aqui com a sua cabeça. E aí, essa pessoa aprende que as partes dela que foram rejeitadas causam dor. Imagina se você é um bebê, você é 100% dependente dos adultos à sua volta, e você expressa uma necessidade, e você que vai morrer sem aquele adulto, porque você é literalmente 100% dependente, você percebe que aquela parte sua que foi expressa, opa, causou uma resposta violenta dos seus cuidadores. É do seu interesse, para que você sobreviva, pegar essa parte rejeitada pelos seus cuidadores e você mesma fazer um esforço ativo em rejeitar esta parte, porque Deus me livre, você não está a fim de lidar com aquelas respostas. Claramente, quando você expressa partes de si que vão para fora, essas partes não são bem recebidas. Então, vou pegar essas partes, vou esconder. Essas partes rejeitadas vão para nossa sombra. A gente faz um esforço ativo, e por isso que a gente fica intelectualizando, ou então no mundo de fantasia, no devaneio, a gente faz um esforço ativo para manter essas partes rejeitadas e escondidas, porque elas significavam, de repente, uma grande ameaça para a nossa sobrevivência. E aí, como que a gente faz esse esforço de manter essas partes escondidas? Do mesmíssimo jeito que aconteceu na relação entre nós e os nossos cuidadores. Não tem uma criança que expressa suas necessidades, aí o cuidador pode ter respostas X ou Y? Pois é, você fica com uma parte sua que é a parte que você não está afim de sentir, a parte rejeitada, que sente humilhação, vergonha, que sente sentimento de culpa, que não se sente boa o suficiente, que não se sente segura. Aquela criança aterrorizada, ela continua lá. E você tem um esforço tão grande em manter ela controlada que você simplesmente usa as mesmas palavras e atitudes que seus cuidadores usavam com você para então controlar essa parte que não é aceita. Então, se te chamavam de lixo, você se chama de lixo. Se falavam que você não era boa para nada, você fala que você não é boa para nada. Se falavam que você estava cheia de mimimi, você fala para você mesma que você é cheia de mimimi. Se falavam X, Y, Z para você, você simplesmente introjetou as vozes dos seus cuidadores e agora elas executam o mesmíssimo papel de receber
as expressões do seu eu, não é a vergonha, a culpa, aquilo que você rejeita aí, pá, receber com castigo, com punição. Então, basicamente, eu falei que tem uma parte sua que é uma criança ferida, desde a época que você a rejeitou, e você pode ver que isso é verdade, porque no momento que a gente comete um erro e a gente é perfeccionista, e a gente sente um terror muito grande, uma ansiedade muito grande, uma autopunição muito grande, se nesse momento eu perguntar para você, ok, onde que você sentiu isso pela primeira vez? Você bem provavelmente vai ter uns flashbacks da sua infância. E você bem provavelmente vai chegar à conclusão que, caramba, eu sinto exatamente o mesmo terror, a mesma ansiedade que eu sentia naquele ambiente familiar. Então essa é a sua criança ferida. Quando falam de criança interior, não é um negócio tão esotérico assim. É uma parte do seu cérebro que, por receber estímulos emocionais que eram muito grandes e complexos para o nível de desenvolvimento cognitivo que você tinha na época que aquele evento traumático ocorreu, aquilo fica congelado dentro de você, como algo não resolvido. Você fica literalmente com partes suas que são infantilizadas. Você tem uma parte sua aterrorizada de quando você tinha 4 anos de idade. Você tem uma parte sua aterrorizada com medo de quando você tinha 12 anos de idade. Uma parte sua que, enfim, se desenvolveu, ficou com medo dos 14 anos de idade. Nós temos essas várias partes. Todo mundo tem várias partes da sua personalidade. E você também tem a outra parte que é a sua mãe interna, ou seu pai interno. Se seu pai era o narcisista, né? Ou se sua mãe era narcisista, borderline, histriônica, enfim. Essas duas partes suas interagem do mesmo jeito que você interagia com seus pais físicos. Beleza, então como que a gente cura esse perfeccionismo na fase adulta? Bom, primeiro a gente dá um passo para trás para identificar as partes. Onde você sente a culpa, a vergonha, o terror, a ansiedade. Essa é a sua criança, tá? Quando que você sentiu isso pela primeira vez? Entra em contato com essa lembrança. Lembra o que era ser uma criança e sentir isso sem conseguir se proteger. Entre em contato com essa criança, com a dor dessa criança, porque você está rejeitando essa dor, empurrando para o inconsciente há décadas, há anos. E aquilo que não é enxergado dentro de você vai fazer um esforço consciente para ser enxergado. Como não foi enxergado pelos seus cuidadores, agora você vai ter que criar um espaço interno seguro para conseguir enxergar. Como que você faz isso? Você identifica as vozes tóxicas dos seus cuidadores, as mesmas coisas que eles falavam para você, as mesmas atitudes que eles tinham, o mesmo rancor, o mesmo terror que eles causavam, a mesma fúria, e você entende que essa dor não é sua, que você introjetou a violência interna de outra pessoa. Você fala, obrigada, vozes introjetadas da minha mãe, do meu pai narcisista, antissocial, enfim. Não é você que vai conseguir receber a dor dessa criança ferida, com licença. E aí você ativa dentro de você a capacidade de sentir compaixão por essa criança. Olha uma foto sua de quando você era criança. De repente você sente um amor absurdo. Eu quando vejo uma foto minha de criança, eu sinto um amor absurdo. Aí eu não tenho como falar lixo pra mim mesma. Outras pessoas são tomadas não por um amor absurdo, e sim por dó, por pena. Se você conseguir traduzir essa dó, essa pena, numa vontade de proteger aquela criança que não foi acolhida, aí você vai conseguir ir aos poucos entrando no papel de um adulto que consegue sentir compaixão e amor perante as imperfeições daquela criança. Ai, Thalia, mas eu não tive uma mãe amorosa. Quantas clientes minhas, filhas de mães narcisistas, pais narcisistas, não tiveram referência dentro de amor? Mas mesmo assim, quando eu perguntava para elas, espera aí, esse jeito aí que você se trata, você faz isso com seus filhos, é? A pessoa na hora fala, o quê? Jamais trataria meus filhos dessa forma. Eu falaria para os meus filhos que não interessa o erro que ele comete, eu sempre estarei aqui do lado. Eu falaria para os meus filhos que
O ser humano, ele comete erro mesmo, que nunca se deve sentir vergonha ou culpa por causa disso. Eu falaria que não tem nada que o meu filho pudesse fazer para fazer com que eu abandonasse ele ou deixasse de amá-lo. Eu ia escolher a paciência eterna. Eu ia escolher o amor incondicional. Então, mesmo a gente não tendo uma referência, quando você vasculha dentro de si a resposta de um adulto amoroso, uma mãe interna mesmo, um pai interno, enfim, uma energia amorosa dentro de si, você consegue ter uma reação diferente à sua criança ferida do que as vozes tóxicas introjetadas dos seus pais. E essa decisão diferente é baseada na capacidade de se sentir compaixão pela dor da criança e enxergar que elas são uma criança, gente. Você que é uma adulta aí se castiga desde os 6 anos de idade, você está surrando uma criança já surrada, ok? Você faria isso com seus filhos? Não faria, não é? E você, então, aceita, sente compaixão por essas partes rejeitadas, deixa as partes rejeitadas finalmente serem enxergadas e não empurradas, não é? E reprimidas para o inconsciente. Você deixa aquela emoção existir, a emoção que precisa se expressar através de você vai sempre procurar um jeito de se expressar. Você pode barrar durante 20 anos, o seu inconsciente vai sempre ter um mecanismo de colocar a sua sombra para frente, para que você possa expressar e entrar em contato com essas partes rejeitadas para você integrá-las, não é? E a sua parte amorosa, a sua mãe interna, que você pode ativar, pensando em como você agiria caso fosse seu próprio filho. Como você agiria caso você fosse a sua própria mãe. Como você agiria se você fosse a deusa do amor, se você fosse a deusa da maternidade, a deusa do amor incondicional. Como que você agiria se você tivesse a sanidade de entender que toda imperfeição percebida, todo erro, não é? Todo deslize não pede punição. A punição desencadeia um efeito dominó de emoções incontroláveis dentro de nós que nos afastam de qualquer capacidade de regular o nosso mundo interno, e aquilo se torna angustiante e incapaz de ser administrado. Toda dor, todo deslize chama sempre pela mesma resposta. Quando você vê o seu próprio deslize, você pensa, isso aqui é um chamado, um grito por amor. Putz, eu cometi um erro, isso é um grito por amor. Quando você conseguir, perante cada imperfeição sua, cada momento que você quer se punir, falar, a única coisa sã, saudável, lógica, racional de fazer nesse caso é me acolher, é falar, tudo bem. Se você estivesse na realidade, não seu mundo de fantasia, você saberia que você é apenas humana. E que esse erro que você cometeu, muitos humanos cometem. Inclusive, esse perfeccionismo que você estava se pedindo, ele não é realista. Se você der uma olhada nas outras pessoas, os outros seres humanos também têm dificuldades parecidas. Quando a gente fica na nossa cabeça pensando em como a gente é um lixo, a gente desconecta de tal forma da realidade que a gente chega a concluir que só nós estamos isoladas àquele ponto, ou é tão lixo aquele ponto. Então, fazer essa transição entre o mundo interno para a realidade, onde você possa se sentir segura, envolve você abrir os olhinhos, olhar ao redor e ver o tipo de dificuldade que outros seres humanos têm. Aí você está na realidade. Aí você percebe que os seus objetivos são irreais, as suas metas são cruéis e que não tem como cobrar um ser humano dessas coisas. Então interprete toda a dor, toda a expressão de culpa, de eu sou inferior, de vergonha, como um chamado pelo amor da sua parte mais amorosa. Ok? Lembrando que isso não é uma coisa que você faz uma vez e que vai desativar as vozes tóxicas na sua cabeça. Gente, eu sei que existem vários tipos de trabalhos no mundo e eu não posso comentar a respeito deles porque eu não os estudo. Então tem trabalhos energéticos onde você pode ter uma mudança de uma hora para outra e outros tipos de abordagem onde as coisas acontecem de um jeito diferente. Mas aqui o que eu estou propondo para vocês é a parte cognitiva do treinamento que você vai ter que fazer para reprogramar isso daí. Essa é outra forma de falar que toda vez que você percebe a sua vontade de se punir, entenda, minha criança ferida está pedindo
a minha mãe interna. E a única resposta que eu terei perante a minha própria imperfeição é o amor incondicional e a paciência eterna. Isso tem que ser uma decisão. Porque se você for ensinada que a única forma de lidar com as coisas é se punindo, você vai nesse caminho rapidinho. Se você não está convencida de que você merece amor, então eu queria que você fosse mais racional a respeito disso. E eu proponho a seguinte experiência. A próxima vez que você comete um erro e começa a se punir, dê um passo para trás e comece a se observar à distância. Aí faça duas coisas. Em um momento, faça exatamente a mesma coisa que você sempre fez. Puna-se, castigue-se. Só fica olhando à distância para ver no que dá. Calcula qual é a porcentagem das vezes que essa autopunição ajuda você a ser produtiva, ajuda você a atingir seus próprios objetivos. E qual é a porcentagem das vezes que isso só causa uma bola de neve de emoções e ansiedades tão aterrorizantes que você não consegue administrar seu mundo interno. Também faça outra experiência de dar um passo para trás, achar a sua criança ferida, ser a parte que interpreta as feridas sempre como um grito por amor e acolha. Acolha, decida. Não tô nem aí se os outros dizem que eu não sou digna de amor, não tô nem aí se eu digo que eu não sou digna de amor. Eu vou fazer a única coisa que é sã. E de forma consistente durante um tempo, receba a sua parte ferida com amor. Amor, amor, amor. Rejeitando o jeito do mundo. Porque o mundo, o nosso sistema moral, valida a punição. Então, você pode até não ter mãe e pai narcisista, se você segue o nosso sistema moral, você já acredita que punição é a resposta correta a se ter perante uma imperfeição. Então você tem que ir contra até o sistema moral e decidir, tô nem aí. O amor vai ser eu. A partir do momento que você é seu amor incondicional, eu quero ver alguém conseguir te derrubar. As pessoas, elas nos afetam, a gente tem dias bons, a gente tem dias ruins, dias tristes e tal, mas eu quero ver você não criar um oásis dentro de você, que tem a sensação de ser o espaço seguro, o lar para o qual você possa voltar, o lugar mais sagrado e mais saudável para você. Fazendo essas duas experiências, você provavelmente vai chegar à conclusão que se você for ser racional, nem esotérico, místico, nem nada, simplesmente racional, você é infinitamente mais produtiva, acolhendo a sua dor, falando coisas humanas para você, né? Humanas. Você é humana e você só pode esperar ser humana. Você vai chegar à conclusão que se acolher é infinitamente mais prático, inclusive se você quiser atingir suas metas tão altas do que se punir. Minhas lindezas, minhas lindeusas e meus lindeuses, se qualquer coisa fez sentido para você, por favor, coloque as suas observações, seus insights nos comentários. Eu não consigo responder todos os comentários porque são milhares e milhares e milhares e milhares de comentários e de e-mails que chegam até mim, mas eu gosto de ler todos. Então é muito importante para mim o seu feedback. Me fale o que fez sentido, o que não fez sentido. Se você identifica a sua criança interna, se você consegue rejeitar as vozes tóxicas introjetadas dos seus cuidadores narcisistas, e se você consegue tomar a decisão radical de interpretar todo deslize seu como um grito por amor. Ok? Era isso que eu queria falar para vocês. Lembrando que se você quer começar esse ano focada na sua essência, se você está de saco cheio de não saber quem você é, de não saber por que você toma as decisões que você toma, de não saber nem quais são as decisões que estão alinhadas com a sua essência, eu acho que o ano ideal do Eu Real vai dar uma clareza absurda. Então, clique no link que está na descrição desse vídeo, você pode adquiri-lo para ajudar você a alinhar as metas deste ano que estejam de fato alinhadas com o seu eu real, com a sua essência, com aquilo que vai fazer você ficar feliz, não é? Bom, gatíssimas e gatíssimos, era isso. Se você curtiu o vídeo, dê um like, compartilhe, inscreva-se no canal. Se você já não faz parte, a gente tem vários bate-papos para ajudar você a administrar seu mundo interno, conhecer quem você de fato é, quem você quer ser no planeta Terra e ter essa coragem de viver a sua essência. É isso, meus amores. Um beijinho. A gente fica por aqui e até a próxima.